Bom, pessoal, nós tratamos então 3 princípios e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio do sigilo de proposta. O princípio do sigilo de proposta, nós podemos visualizá-lo no artigo 43, parágrafo 1º. Então, o que diz o artigo 43, parágrafo 1º? A abertura dos envelopes contendo a documentação para a habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Isso significa que as propostas devem ser entregues em envelopes lacrados, fechados, e eles devem permanecer lacrados e fechados até o momento da sua abertura, que é a data da realização da sessão pública, do certame, tá ok? Então, quem deve conhecer o conteúdo daquelas propostas é tão somente o licitante, que é aquela empresa que tem interesse em contratar com a administração pública. Fora o licitante, nem mesmo a comissão que realiza a licitação, né, através da administração pública, que está ali em nome da administração pública, não deve ter o prévio conhecimento. Então, devem ser propostas em envelopes lacrados. Qual é a exceção? A modalidade que não se aplica a essa regra é a modalidade leilão. Então, no leilão, nós não temos propostas em envelopes lacrados, tá ok? Nas demais modalidades, sim, tá bem? Agora, caso haja violação a esse princípio, vamos supor que tem um colunho lá entre os licitantes lá fora, que um vai passando a informação para o outro do que está na proposta, vão mostrando um para o outro, é passível de ato de improbidade administrativa, claro, ficando sujeito inclusive às sanções penais aí, tá? Então isso, o fato de violar, né, de realizar uma conduta de fraude ao sigilo das propostas é um ato de improbidade administrativa, tanto para a comissão que violar esse princípio, quanto para os licitantes, sujeitando-se inclusive às sanções penais também que são cabíveis, tá ok? Além desse princípio do sigilo de proposta, nós temos o princípio do formalismo. O princípio do formalismo significa que todo o procedimento licitatório deve obedecer aquilo que está pré-estabelecido e pré-disciplinado na Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666/93. Então, o procedimento de licitação, ele deve observar todas essas formalidades pré-estabelecidas nessa Lei Geral de Licitações. Muito embora, pessoal, o STJ, ele vem mitigando, né, flexibilizando esse formalismo exacerbado muitas vezes. Então, é necessário haver uma formalidade, uma observância às fases, dar publicidade a todos os atos, sim, mas muitos atos que muitas vezes são um mero formalismo, o STJ ele vem mitigando esse princípio em algumas situações específicas aí. Então, ele sustenta, né, o tribunal tem o entendimento de que a formalidade ela deve ser observada, imprescindível, quando pode gerar algum dano à administração pública. Quando não gerar algum dano à administração pública, essa formalidade exacerbada não precisa ser observada, tá ok? Então, há uma flexibilização aí do princípio do formalismo, uma mitigada neste princípio. É claro que todas as formalidades, elas são necessárias, né? E também é necessário que nós compreendamos que o princípio do formalismo, ele implica algumas vedações ao administrador público. Ele não pode criar uma modalidade de licitação, ele não pode criar uma fase nova de licitação, né, do procedimento, ele não pode juntar as modalidades, em suma, ele não pode modificar as regras aí procedimentais que estão disciplinadas na Lei 8666/93. Então, esse é o princípio do formalismo, tá ok, pessoal?